Boa noite, então, gente. Uma alegria a gente estar começando aqui o nosso encontro. Esse é o encontro de lançamento do projeto, o projeto que se chama Grupo de Convivência em Comunicação Não Violenta. E aí, basicamente, a gente vai explicar o que que é esse projeto, como é que ele vai funcionar, o que que é um grupo de convivência. A gente vai explicar o funcionamento e depois a gente vai bater um papo e tirar as dúvidas que a gente não conseguir explicar. Se der tempo, a gente faz também um exercício ou dois, tá? Só para a gente não perder o fato de ter se encontrado aqui. Eu pensei em um exercício simples que a gente faz rapidinho, porque a ideia é a gente não ficar tanto tempo hoje, né? Até para que a gente consiga gravar e disponibilizar esse vídeo para outras pessoas assistirem, que não fique tanto tempo assim. Os encontros mesmo estão previstos para durar 2 horas, mas esse primeiro encontro é só uma apresentação, então o ideal é que a gente também não fique tanto tempo, não ocupe tanto tempo de vocês. As pessoas que eu coloquei de co-host, eu botei aleatoriamente, vocês podem autorizar qualquer pessoa a entrar, que esse encontro aqui, ele não é fechado, tá bom? Então, assim, primeiro falar que é uma alegria grande a gente estar lançando esse projeto já está sendo pensado há muito tempo, né? E a gente pensou um momento ideal para lançar esse projeto. O nosso instituto, que se chama Shanti Brasil, né? Shanti quer dizer paz em línguas indianas. Então, como esse instituto ele nasce de uma parceria com uma universidade indiana, ele se chama Shanti Brasil. É um nome que foi elaborado não por mim, eu sou o presidente do instituto, mas quem elaborou o nome não fui eu, ao contrário do que todo mundo pensa. Esse instituto foi encomendado e desde 2014 sou eu que o presido. E esse instituto tem como proposta a disseminação de cultura de paz e não violência. E o principal método de disseminação de cultura de paz são as chamadas tecnologias de convivência, né? E uma delas é a comunicação não violenta. A gente já tem aqui no Instituto um grupo de convivência em mediação de conflito, que tem aqui a Maristela, que é uma das coordenadoras, né? A outra, Maristela está aqui presente, a outra é a Larissa, que não está aqui, pelo menos não vi ela aí até agora. E esse grupo de convivência e mediação de conflito acontece às quartas-feiras, quinzenalmente, uma semana sim, outra semana não. A gente está sempre anunciando lá no nosso Instagram. E agora a gente vai ter um grupo de convivência em comunicação não violenta. Então, é um projeto, antes de começar a falar dele, dizer que nos dá uma grande felicidade, porque a comunicação não violenta é uma fortaleza, não só do Instituto, mas da minha trajetória pessoal, né? Eu conheci a comunicação não violenta antes de ela virar, assim, falando irônica, de brincadeira, né? Antes de ela virar modinha aqui no Brasil, né? Hoje em dia todo mundo sabe que é comunicação não violenta no Brasil. Todo mundo não, né? Mas muita gente sabe o que é comunicação não violenta, CNV. E ela se espalhou muito, assim como o Círculo de Construção de Paz, né? Uma coisa que tem se espalhado muito. Todo mundo sabe mais ou menos o que é, pelo menos quem está mais ou menos envolvido como assim com a gente, né? Mas há 12 anos atrás, quando eu comecei na minha caminhada, pouca gente sabia, né? E eu já tinha essa investigação da comunicação não violenta. Então, tem muito, além de ser um instrumento que, que eu estudei muito ao longo da vida, ele me transformou também muito como ser humano, né? E para mim é uma alegria poder dividir isso, né? Eu que vou conduzir esse grupo aqui, vai ser sempre facilitado por mim. Então, para mim é uma alegria grande poder dividir com as pessoas algo que fez tanta diferença na minha vida. Então, fico bastante feliz nesse sentido. Aí eu preparei um PowerPoint simplesinho para a gente é, dialogar. Então, está na página errada. Então, esse grupo de convivência, já explicando o que é, ele conjuga o que a gente chama de grupo de estudo e o grupo de prática.
Grupo de estudo é basicamente quando você estuda, né? Não precisa explicar, é meio óbvio. Quando você lê um texto, é, reflete sobre o texto junto com as pessoas, tem áudios abertos aí, pessoal. Se vocês ficarem com o áudio aberto, o problema é só que a gente fica ouvindo o que está acontecendo na casa de vocês e se desconcentra, tá? Mas se vocês estiverem num lugar silencioso, pode ficar de áudio aberto. O grupo de estudo é você estudar um texto, você pega um texto para ler, você pega um livro para estudar. Tem vários grupos de estudo que acontecem aí, vocês já devem ter participado de alguns. Por exemplo, grupo de estudo em antroposofia. A pessoa pega lá as obras do Rudolf Steiner e estuda e tal, né? Continua tendo áudio aberto, gente. O grupo de estudo sobre, sei lá, astrologia, o pessoal começa a estudar os livros sobre astrologia. Então, esse é o grupo de estudo. O grupo de prática é aquilo que você fica fazendo exercício sobre aquilo para você incorporar. A comunicação não violenta, como vocês sabem, mesmo as pessoas que preencheram lá o nosso formulário, cerca de 40% de vocês se identificou no formulário como iniciante, o que significa dizer que cada 5 pessoas aqui, 2 estão iniciando ainda nessa caminhada de CNV. Mas mesmo vocês que são iniciantes sabem que o, a comunicação não violenta ela demanda muita prática, né? Não basta você estudar. Na verdade, os pressupostos teóricos da comunicação não violenta não é algo que exige você 5 anos estudando um tema, como se você tivesse, por exemplo, um tema como a mediação tem muito mais uma trajetória acadêmica muito mais sólida, muitos livros, muitos autores e tal, né? Ou outros campos aí, não preciso dar exemplo. A comunicação não violenta, não. Comunicação não violenta, a gente vai conseguir estudar aqui as principais obras. Ela demanda muita prática, né? O que eu e outros facilitadores falam muito é que a CNV ela é muito fácil de ser entendida e difícil de ser incorporada, né? Essa frase se tornou até meio senso comum, né? No sentido de que é fácil você entender o que a gente propõe com a comunicação não violenta. Agora, você mudar o jeito de você comunicar é algo que exige e você está sempre praticando. Não é que é difícil, né? Na verdade, não é difícil, mas exige prática. Não é um botão que você aperta dentro de você e começa a se comunicar de um outro jeito. Então, esse grupo ele é tanto de estudo quanto de prática, por isso que ele vai ser semanal. A ideia é que seja semanal. Claro que quem não for do Rio de Janeiro não vai conseguir fazer semanalmente, a gente vai explicar por quê. Mas a ideia é que toda semana a gente se encontre para estudar e praticar. Tá? Então, o grupo de convivência é uma convivência mesmo, é o conceito muito disseminado no Brasil de uma comunidade de aprendizagem. É como se a gente estivesse se projetando aqui como uma comunidade de aprendizagem. Nós passarmos a ser uma comunidade que está sempre estudando esse tema e acumulando sobre esse tema, tá? E praticando bastante. Aí, enfim, já falei um pouco sobre o Instituto, não preciso falar mais, mas se vocês entrarem no nosso Instagram, no nosso site, vocês vão ver que a gente tem um trabalho reconhecido aí nessa área de cultura de paz, ganhamos já alguns prêmios, temos uma atuação já reconhecida nas áreas de comunicação não violenta, na educação para a paz, também um trabalho que a gente faz sobre gênero, isso a gente pode ir falando mais ao longo do tempo. Mas, enfim, o Instituto Chante Brasil fez 10 anos esse ano e é uma entidade consolidada aí nesse campo da cultura de paz. A gente está até trazendo um intelectual importante para o Brasil aí em setembro. Depois, um outro dia, a gente fala mais sobre isso. Professor Matai, que vai vir visitar a gente. Vamos falar sobre o grupo de convivência. Como é que ele vai funcionar? Ele vai funcionar sempre às quintas-feiras, 19 horas, como está sendo hoje. Sempre nesse mesmo horário, sem data para acabar. Então, ele começa hoje, na verdade, ele não começa hoje, né? Ele começa na semana que vem. Hoje é mais uma apresentação.
E aí, toda quinta-feira, às 19 horas, vai ter esse encontro e não tem data para acabar, assim. Não é como alguns grupos, por exemplo, a pessoa decide assim, vamos estudar o livro Comunicação Não Violenta. Aí, quando acaba o livro, acaba o grupo. Esse grupo aqui não tem data para terminar. A ideia é que a gente esteja sempre estudando e praticando, porque a diversidade de autores que já fala sobre esse tema e que estão muito aí na ordem do dia, né? Os principais que a gente vai estudar, isso não está no PowerPoint, mas os principais autores são o Marshall Rosenberg, criador da comunicação não violenta, a Brené Brown, né? Esqueci o nome dele, autor daquele livro CNV no Ambiente de Trabalho, é um excelente autor, Ian, esqueci o sobrenome, e, e a Elisama Santos, né? Esses quatro autores a gente vai estudar bastante, mas vamos trazer outros autores também, como David Bohm e outros autores para a gente estudar o que, que eles falam. E o principal, obviamente, é o Marshall Rosenberg, que criou a comunicação não violenta. Então, a gente vai estudar todos esses autores sempre às quintas-feiras, às 19 horas. Haverá um grupo de WhatsApp para dar as informações, dar o link dos encontros online, né? Que não vai ser esse link que a gente está usando hoje, vai ser um link fixo, né? Esse link de hoje foi criado de improviso, mas vai ser no Zoom também. A gente vai dar o link, esse link vai ficar fixo, então vai ser sempre, vamos colocar lá na descrição do grupo de WhatsApp e vai ficar fixo. Então, a todos que estão aqui, que pretendem continuar nesse grupo, é, continue então no grupo de WhatsApp, porque é lá que vão vir as informações, tá? Aí eu vou pedir para vocês que seja um grupo de WhatsApp para a gente falar de fato falar sobre esse grupo de convivência, né? O ideal é que não seja um grupo para ficar dando bom dia. É legal dar bom dia, mas não, o grupo de WhatsApp, não, pelo menos na leitura que a gente faz aqui, não é muito para isso, tá? Para dar bom dia, mandar uma foto de Feliz Natal. Isso é legal fazer com pessoas particulares, mas no nosso grupo aqui eu vou pedir para ninguém fazer esse tipo de coisa, porque tem algumas pessoas que não gostam e vão ficar incomodadas, tá? Em privado, em particular, obviamente que isso é legal de fazer. Aí vai ter esse grupo de WhatsApp organizando os nossos encontros, né? E eu reitero aqui embaixo que o grupo de convivência concilia a dinâmica do estudo e da prática. O que mais? Ele vai ser online ou presencial? Ele vai ser alternado, uma semana online e outra semana presencial. Por isso que eu falei que quem não é do Rio de Janeiro pode ter dificuldade de estar toda semana. A pessoa só vai conseguir estar nas atividades online, a não ser que a pessoa tenha um jatinho, né? De repente alguém aí tem um jatinho, um helicóptero, aí a pessoa consegue participar, vir para o Rio de Janeiro toda semana. Mas os encontros presenciais vão ser no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca, numa casa que a gente tem perto da Estação Uruguai, do lado do metrô. Depois eu vou dar o endereço para vocês. Aí pensamos nessa casa porque ficando do lado do metrô fica mais seguro, né? Porque Rio de Janeiro é uma cidade, como se sabe, um pouco perigosa. Aí dá para a pessoa ir embora com tranquilidade. Então, uma semana online, a outra presencial. Quem não for do Rio de Janeiro vai fazer o encontro presencial, né? Uma semana faz e na outra não faz, na outra faz quinzenal, como é o grupo de convivência e mediação, tá? Os encontros online vão ter um link fixo que ainda vai ser gerado. A gente não conseguiu gerar aqui antes, queria ter gerado, já chegar aqui com o link para vocês, mas o Zoom mudou como é que funcionam as coisas e a gente não encontrou aqui como é que gera esse link fixo. Depois a gente vai fazer isso. O Zoom mudou um monte de coisa. O grupo é para iniciantes ou para pessoas que já têm experiências? É, Era para estar aí escrito experientes, tá escrito errado. O grupo é para ambos os perfis. Por quê? Porque isso aqui é uma comunidade de aprendizagem. E aí, nesse sentido, as pessoas experientes, elas participam no reforço das pessoas que, inclusive, são iniciantes. Então, a comunidade de aprendizagem, todo mundo avança, né? Quando vocês vão ver quando a gente estiver fazendo exercícios, todo mundo avança, todo mundo está ali fortalecendo. É como se fosse assim uma academia de ginástica,
Tem pessoas ali que estão começando a malhar e tem pessoas que já malham há algum tempo. E essas pessoas não saem no prejuízo, as que já malham há 10 anos. Estão ali fazendo os mesmos aparelhos, né? Então, estão fazendo os mesmos exercícios, elas vão se fortalecer da mesma forma. Então, não tem prejuízo para ninguém. Mas, de qualquer forma, a gente vai precisar de um primeiro encontro de alinhamento dos conceitos. Então, na semana que vem, o encontro vai ser para alinhar os conceitos, porque tem pessoas que são bastante iniciantes, elas precisam disso, entende? Então, a gente vai, na semana que vem, voltar a falar dos conceitos das 4 dimensões da CNV: observação, sentimento, necessidade e pedido, que para alguns aqui já estão familiarizados, outras pessoas aqui não. E a gente vai falar também da questão da empatia, da questão de necessidade de ser autêntico, os pressupostos teóricos mais básicos da CNV a gente vai trazer na semana que vem para alinhar com todo mundo ficar na mesma página. Por isso, na semana que vem, o nosso encontro será novamente online, para a gente começar o trabalho com esse nivelamento de conceitos entre as pessoas que já têm experiência e as pessoas que ainda não têm, tá? É isso. Então, todo mundo é bem-vindo nesse grupo, qualquer pessoa, principalmente aquela que ame a CNV, porque a gente sabe que na medida que a gente vai entrando nesse universo, a gente vai gostando cada vez mais, vai amando mesmo, pegando um afeto pela CNV. Então, todas as pessoas são bem-vindas, a gente só vai precisar de um dia para nivelar conceitos e depois a gente parte para esse estudo mais aprofundado e tal. Vamos estudar todo tipo de obra e vamos também praticar muito, fazer muito exercício, né? Que é a parte mais saborosa. Como será a divisão temática? Ó, os encontros sempre vão ser mais gerais, né, voltados à CNV de uma forma geral, mas a cada mês vai ter um tema priorizado, né? Então, é, nesse mês a gente vai ser mais geral, depois a gente vai é, trabalhar o tema família, né? Como é que a gente aborda a comunicação não violenta no ambiente doméstico, depois CNV no ambiente de trabalho, depois de novo mais geral, depois relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizade e tal, depois a CNV no ambiente das escolas. A gente vai alternando, a cada mês tem isso, mas não significa que no mês que vem, por exemplo, a gente vai falar só sobre CNV na família. O tema, como está escrito aí, ele é tangencial, no sentido de que, assim, quando a gente tiver que dar um exemplo, a gente vai usar exemplos do ambiente doméstico, familiar, mas a CNV, de uma forma geral, vai estar sempre sendo abordada, até porque a comunicação não violenta é a mesma, independente do ambiente onde estejamos abordando qual ambiente, né? Vai ser sempre o mesmo raciocínio, né? Então, esses temas eles vão ser transversais, né? Eles não vão estar no centro do trabalho. É só para a gente não esquecer de abordar em algum momento, falar está tendo dificuldade de relacionamento no seu trabalho, como é que a gente aborda esse tipo de coisa? Como é que faz, por exemplo, para um chefe dar um feedback para um funcionário que não está cumprindo com o seu trabalho de uma maneira satisfatória? Como é que esse chefe vai dar o feedback para o seu funcionário de forma a não produzir nesse funcionário, não ser agressivo verbalmente, não produzir frustração ou diminuição de expectativa nesse funcionário? Como é que é a questão do feedback, né, que é muito falada nas empresas? Então, a gente vai, em algum momento, abordar esse tipo de coisa, né? Eu dou muito esse curso ou palestra ou aula de comunicação não violenta no ambiente de trabalho é um que eu falo muito. Eu falo muito sobre esse tema. CNV no trabalho e CNV em escola são duas coisas que eu falo muito, que eu já estou muito acostumado a abordar esses temas. Então, em algum momento, eu vou dividir isso com vocês, tá bem? Esse grupo é pago. A ideia é que realmente tenha uma remuneração, né? E aí o que a gente costuma falar sobre isso é o seguinte: as pessoas estão acostumadas à formação de alguns desses grupos que seja gratuita.
Só que para um trabalho realmente ser profissional, é preciso que as pessoas que o façam se dediquem, preparem, entendeu? Os grupos que realmente. Não quero banalizar aqui os trabalhos que são feitos por aí, não. Mas as coisas que são efetivamente gratuitas, a pessoa faz outra coisa e na hora livre ela dá a palestra de CNV. É isso que acontece. A pessoa não é um profissional que prepara uma aula, lê um livro. é, Porque o profissional de qualquer área demanda remuneração. Então, é isso que a gente precisa acumular, assim, porque é muito comum, eu faço muito trabalho com comunicação não violenta, e é muito comum as pessoas quererem, principalmente quando é em escola, quererem que esse trabalho seja gratuito, né? E nós, os profissionais que atuamos nessa área, a gente também precisa pagar a conta. Então, esse trabalho precisa de uma remuneração. Só que a gente faz da seguinte forma: a gente faz com que as pessoas possam degustar o trabalho para ver se elas vão gostar ou não de fazer parte disso, né? Elas precisam ter o direito de experimentar para ver se elas vão gostar ou não. E aí, por isso que as três primeiras participações das pessoas, a ideia é de que cada pessoa, a gente vai computar cada um que está chegando, e cada pessoa que participe três vezes, as três primeiras participações não precisam dar nenhuma contribuição. É como se fosse quando você faz aula de yoga ou de pilates, a professora sempre dá uma aula gratuita para você ver se você gosta, né? É como se fosse isso, só que a gente não está dando uma só, a gente está dando três. Os três primeiros encontros, a pessoa não precisa contribuir. E depois, quando ela voltar, quando ela começar a dizer, não, vou fazer parte mesmo, eu participei dos três primeiros, gostei, quero continuar participando, aí essa pessoa precisa contribuir. Precisa contribuir com quanto? Isso a gente vai chegar junto, já exercitando a comunicação não violenta. Então, em algum momento aqui, a gente vai parar, como nesse mês de agosto, todo mundo vai estar fazendo pela primeira vez, nesse mês de agosto ninguém vai contribuir, né? Todo mundo vai estar começando. Mas quando a gente for decidir que valor que vai ser, a gente vai conversar sobre esse valor junto, utilizando a comunicação não violenta para chegar nesse valor. Quanto que seria essa contribuição? Provavelmente não vai ser uma contribuição, principalmente se for um grupo que tiver bastante gente, né? Se for possivelmente vai ser um valor não muito significativo, né? Um valor que cabe no bolso da maioria das pessoas aqui, mas a gente precisa trabalhar não só na comunicação não violenta, como nos outros instrumentos da cultura de paz, esse lugar de que o profissional da CNV é um profissional que estuda, que para tudo para preparar uma aula, e ele precisa de remuneração como qualquer outro. Essas pessoas que atuam por aí com CNV, não estou falando mal de ninguém, só estou falando que as pessoas que atuam por aí dão palestras de graça, vão nas escolas de graça para fazer coisas de graça e tal. Muitas vezes são pessoas que já têm uma profissão e nas horas vagas se dedicam a CNV. São pessoas muito lindas. Não estou falando mal dessas pessoas, só estou falando que são pessoas que não têm tempo para parar, preparar uma coisa, fazer uma que um profissional precisa fazer. E aí esse profissional precisa ser remunerado. A gente precisa mudar essa chavinha na nossa cabeça, né? Passar a reconhecer de que esse trabalho ele muda nas palavras do Marshall Rosenberg, né? Ele te faz ter uma vida mais maravilhosa, né? Usando aqui as palavras do Marshall Rosenberg. Você passa a saber administrar os seus conflitos, seus problemas com a sua família, que sempre existiram. Garanto que 90% das pessoas aqui já tem algum problema na família de relacionamento, ou nos relacionamentos amorosos, ou no trabalho, ou na escola onde atua, ou na empresa onde atua. Então, esse aqui é a chave para a gente superar todos esses conflitos, ser mais produtivo, ser mais feliz, viver mais em paz, né? Então, é um investimento, como você investe numa terapia, né? Isso aqui é tão profundo quanto uma terapia. Então, a gente vai chegar e possivelmente vai ser um valor bem ok, assim, como tudo que a gente faz aqui no Instituto. É um valor é, que cabe para qualquer um, é uma coisa pequena, tá? Mas é importante a gente falar
Inclusive, é um dos conhecimentos de CNV, gente. É importante a gente falar sobre remuneração sem vergonha, como eu estou fazendo aqui, sem ficar encabulado por estar tocando nesse assunto. Como serão os encontros online e como serão os encontros presenciais? Os encontros online, eles vão ter uma exposição de um tema, geralmente será feita por mim, né? Mas vai ter abertura para outras pessoas fazerem também, mais ou menos uns 20 minutos falando sobre um tema, mais ou menos uns 20 minutos apresentando um trecho de um livro, e essa parte, em algum momento, a gente vai conseguir que ela seja feita por vocês, ou seja, vocês, a gente dá como dever de casa ler um trecho de um livro, né? Quando tiver disponibilidade de mandar PDF, eu mando. Eu tenho muito PDF sobre CNV, obviamente que não de tudo, né? Tudo que vocês pedirem, até porque tem muita questão com direito autoral, mas eventualmente eu vou pedir um texto, aí uma determinada pessoa lê esse texto e apresenta e fala para a turma. Não significa que todo mundo que veio no encontro precisa ter lido antes. Você, pelo menos a pessoa que vai apresentar, obviamente precisa ter lido, né? Então a ideia é que seja isso. Isso tem muito em grupos de estudo, né? Alguém que estudou antes um textinho apresenta. E aí a ideia é que se a gente conseguir fazer essas duas coisas em 40 minutos, a gente tem 1h20 para fazer exercício. E aí é ficar exercitando, né? E eu costumo fazer muito exercício de CNV assim. Vocês vão ver, né? Um exercício sobre sentimento, exercício sobre necessidade, exercício sobre autenticidade, exercício sobre autoestima. Eu costumo fazer muito, sim, exercício com temáticos, mas às vezes faço de outros tipos. E tem exercício de CNV, sempre tem coisas assim, tipo, pegue um papel e faça não sei o que, tal, 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 né? Tem muito. Então, sempre é bom trazer papel, trazer caneta, ou fazer no computador. Mas eu estou vendo que muitos de vocês usam celular, então traz papel, traz caneta. Também, exercício CNV tem muito coisas assim, tipo, pense em um conflito que você viveu e agora vamos, sei lá, falar sobre esse conflito, ou então ensaiar esse conflito aqui entre nós. Tem muito isso também. Então, a gente vai estar sempre abordando. Aí eu vou pedir, inclusive, para vocês que quando alguém falar um conflito aqui em público, que a gente tenha um compromisso com o sigilo, né? Que a gente tenha um compromisso de depois esquecer que a pessoa contou um conflito da vida dela, né? Não ficar tocando nesse assunto com essa pessoa. A gente ser discreto nesse ponto, que aí é possível que algumas pessoas se abram mais e tragam conflitos mais sérios que estejam vivenciando, e aí, se isso acontecer, eu vou pedir que vocês tenham confidencialidade, tenham sigilo. Esqueçam que esse conflito, depois que acabou o exercício, esqueçam o que que a pessoa falou, tá? E aí, os encontros presenciais vão ter mais uma exposição de um tema e exercícios, né? Não vai ter essa coisa de apresentar um trecho de um livro, porque o presencial, por que isso? Porque o presencial acaba demandando mais tempo, ou respondendo pergunta, o presencial tem mais essa dinâmica, né? A pessoa faz uma pergunta e você interage, alguém faz um comentário, é mais intenso do que é aqui no Zoom. Então, vai ter esse outro formato para dar conta de fazer tudo, tá? Então, vai ser dessa forma. Quando começar, vocês vão começar a ver. E é isso, gente. É assim que vai funcionar. Eu fiz 2 exercícios, prometi que ia durar meia hora e estou cumprindo com a minha palavra aqui. Durou exatamente meia hora o nosso papo. Eu queria abrir para se alguém tem alguma dúvida agora, e depois das dúvidas a gente faz lá os exercícios. Alguém quer fazer alguma pergunta ou comentário? Ficou claro como é que vai funcionar? Leandro, Oi. Oi, diga, entendi. Cris. Eu fiquei com uma dúvida, assim. Eles não vão ser gravados, né? Esses Vai, encontros, essa primeira parte da apresentação e exposição do tema. vai ser gravado a primeira parte. A parte dos exercícios não vai ser gravado para
dar liberdade para as pessoas que quiserem mergulhar mais nas suas questões internas. Porque como ele vai ser online quinzenal, e eu infelizmente só online que eu vou poder participar, né? Mas eu já sei que se ele iniciar agora dia 15, o próximo eu estou num congresso já, né? Semana que vem você já não pode. Não, a semana que vem eu posso, mas aí no do dia 30 eu já não posso, né? Então eu queria ver o Então, quanto que a gente vai conseguir acompanhar, por exemplo, se falhar um encontro, se tu consegue, se vai ser gravado, se a gente vai conseguir ver pelo menos a exposição do tema e essa apresentação do vai. livro, para poder acompanhar o grupo, porque eu já não vou estar indo no presencial e ainda vou É, ter que ter alguns online, então queria ver o quanto eu ia grande conseguir pergunta. estar junto, né? Excelente isso que você traz. A gente vai gravar nos 3 momentos que eu falei, os 2 primeiros serão gravados, que é a parte teórica. Então, a gente vai gravar e vai disponibilizar isso num link fechado do YouTube, né? Porque não faz sentido a gente contratar uma plataforma para essa coisa aqui, senão vai ficar um projeto mais caro, ter que pagar uma plataforma. Então, a gente vai colocar num link fechado do YouTube e mandar para as pessoas que não vieram ao encontro. E aí essa pessoa vai poder assistir essa parte teórica. A parte prática, a gente vai fechar um PDF dizendo, fizemos esses exercícios aqui. E aí as pessoas vão ter ali a descrição de quais exercícios foram feitos e elas podem fazer em casa sozinhas ou com alguma outra pessoa que more com você ou que se encontre com você com frequência. Então é assim que vai ser, porque a parte que é com exercício, é ruim de gravar, né? As pessoas não se soltam e nem acho que nem eu me soltaria muito se estivesse gravando. Não vai falar de uma coisa muito íntima se a pessoa está gravando, né? Você não sabe quem vai assistir depois. Não, com certeza, mas era mais a respeito daí da primeira parte para exatamente poder acompanhar, né, o grupo. Sim, vai ser gravado sim. Você vai conseguir fazer. Só vai exigir uma disciplina, né? De você depois assistir. Se dizer, não, não pude ir, depois eu vou assistir. Senão você vai acabar perdendo. É bom ter essa disciplina. Mais alguém, gente, tem alguma dúvida? Leandro, Diga. Leandro, tá me Tô te ouvindo? ouvindo. Tô. Você me ouve? Eu te ouço, só não sei o seu nome que está escrito iPads, mas eu te ouço. Alô? Oi, você está me ouvindo? Ah, tá, é Martinha do Estou. É Vou, Martinha, vou colocar Martinha aqui então. Passos. Martinha, coloquei. É, Martinha Passos. Eu não tenho nenhum contato, é a primeira vez que eu tenho contato com o CNP, exceto assim, eu ouço falar, já ouvi palestras no YouTube, né? Mas não tem, foi o meu primeiro contato, né, com vocês. Uhum, E como eu moro no Espírito Santo, e eu sou voluntária, né? Esse trabalho que eu vou fazer, porque eu trabalho mais voluntário, eu trabalho uhum, com sistema prisional e com escolas. uhum. Aí, por isso que eu me interessei, porque eu trabalho muito com conflitos. Sim, Então, por isso que eu me interessei pela CNV, para poder me preparar melhor para desenvolver essa atividade que eu já desenvolvo há alguns anos. E aí a minha pergunta é o seguinte, a mesma pergunta que a colega fez, né? Se ia ficar gravado e o fato de eu não poder, porque eu moro no Espírito Santo, eu não vou poder participar presencialmente. Eu, mesmo sendo isso. iniciante, eu vou conseguir acompanhar? Eu acho que vai. Sabe por que que você vai conseguir acompanhar? Porque a maioria dos grupos de prática de comunicação não violenta que eu conheço são quinzenais, né? E a gente está fazendo semanalmente aqui, justamente para suprir essa necessidade. Então, é como se você estivesse participando de um grupo quinzenal, entendeu?
É como se você tivesse, Entendi. é como se você tivesse, não, na prática é isso que está acontecendo. Você está participando do grupo de forma Uhum. quinzenal, como é, por exemplo, o trabalho da Maristela, é um grupo de mediação de conflito quinzenal. Então, eu já elaborei, a ideia foi minha, esse formato de ser presencial e online, é como se estivesse disponibilizando dois grupos, né? O presencial e o online, e as pessoas podem participar dos dois, né? Dois grupos em um. Entendi. Então você vai estar participando e vocês não vão estar perdendo nada, né? Vocês só não vão estar perdendo nada, você e a Cris que falou antes, e outras pessoas, mais ou menos metade das pessoas que se inscreveram no formulário é de outros estados. Vocês só não vão estar perdendo nada se vocês tiverem uma disciplina maior, né? De quando faltar, vocês assistirem o vídeo e tentarem fazer os exercícios que forem mandados na medida do possível, né? Se vocês começarem a deixar de lado, não assiste, não, aí que vocês vão estar perdendo, né? Mas Entendi. só exige uma disciplina maior. O dia que você perder a aula, você assiste ela gravada. Mas é uma coisa que você vai estar participando, vai estar participando quinzenalmente. E E com bacana relação, esse trabalho no sistema prisional, já trabalhei também, muito legal. Diga, com relação ao custo, é por participação ou é mensalidade? Você sabe? por participação, por participação. Mas quanto que vai ser, é, a gente vai definir dialogando aqui, vai ter Uhum. pessoas com mais dificuldade, aí a gente vai fazer, com mais dificuldade de contribuir, aí a gente vai fazer em níveis diferentes e tal, mas é por dias que a pessoa vem, Entendi. entendeu? Falou, bem. Por isso que, assim, quando vocês vierem, eu vou printar aqui a lista e tal, para ter esse controle, né? Aí, hoje tem várias pessoas identificadas aqui pelo celular, iPhone, Samsung. Quando a gente estiver num encontro mais online, vai precisar que vocês coloquem o nome, tá bom? Pode vir qualquer pessoa, só vai precisar do nome da pessoa, entendeu? E a gente vai chegar junto no melhor formato, num formato que não dessa questão do valor, né? Um formato que seja tranquilo para todo mundo. Ô, Leandro, Diga, querido. Leandro, você me escuta? Te escuto, como é que é seu nome? Ayrton, Antônio Ayrton, Tá, Fortaleza. prazer. Ok? Prazer. Diga. Ô, Leandro, já começa na próxima quinta-feira, definitivamente? Sim, na próxima quinta-feira já começa e a gente vai fazer um primeiro encontro falando dos pressupostos teóricos mais básicos para alinhar os conhecimentos. Então, não sei, as pessoas que já estão há muito tempo estudando comunicação não violenta, eu acho que vai ser bom para elas também, mas pode ser que elas vão vir e achar muito básico para elas, porque a gente vai alinhar os conceitos na semana que vem, entendeu? Eu, A gente vai, eu a ia, gente, desculpa lhe interromper. Eu ia fazer essa pergunta seguinte sobre essa questão do nível, né? Das pessoas sim, que já estão com uma caminhada já bem longa no CNV e para aqueles que estão iniciando e tal. Mas você já explicou anteriormente, agora concluiu explicando novamente. Agora, é, sim, você falou alguma coisa em mediação, eu acho que eu entendi de forma equivocada. Queria só tirar ah, dúvida. Você falou grupo de convivência e mediação, alguma coisa é, nesse sentido? a Me explica. Maristela Eu que está aqui, ó, até fiz essa pergunta aí no chat. eu não vi, desculpa, eu não estou vendo o chat. Tá, mas, O que- mas a pergunta é essa, você falou grupo de convivência e mediação. Me Grupo explica de, isso, co- por favor, é, tá? então, Ok, obrigado. Tá. esse grupo de convivência aqui é em comunicação não violenta. O nosso instituto tem um outro grupo de convivência que é em mediação de conflitos, que é coordenado pela Maristela, que está aqui, e pela Larissa. São as duas coordenadoras. É um outro.
É um outro É um outro, curso? é um outro Dia? trabalho, não é um curso, é um outro trabalho, é um grupo Ah, de tá. praticar e estudar a mediação de conflito. É como esse aqui, mas é um outro trabalho que Ah, funciona às quartas-feiras, entendeu? tá. Esse grupo está em andamento. Está em andamento. É. Tá. Mas Mas se você não quiser podemos fazer parte, ingressar? você entra. Podemos ingressar. Ah, você respondeu Pode agora. ingressar, sim, com certeza. Ah, Como tá. é grupo de estudo e de prática, você pode ingressar a qualquer momento. Assim como esse aqui, qualquer pessoa vai poder ingressar durante, Tá. porque é estudar e praticar. Tá, isso na quarta-feira, mesmo horário, é isso? Isso, exatamente. É Então, mesmo horário, né, Maristela? 19 horas. Sim, mesmo mas, horário. Eu botei o link aqui no chat, Ailton. isso. Lá Ah, tem tá. as informações com as Ah, datas. ok, Maristela, tá bom. Eu vou entrar lá, viu? Ok? Ah, Pode que ser? bom, Bom, seja bem-vindo. Ah, Seja muito bom, bom. bem-vindo. Tem gente aqui que também é da comunidade lá, do nosso tá, grupo de ótimo, convivência. ótimo. É porque eu, inclusive, sou o mediador, né? Ah, Olha Então, aí, maravilha. que é bom. sempre bom aprender um pouco mais, né? Ter Sim, 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 esse diálogo, essa troca de ideia, de casos, né? Porque eu acredito que todos são mediadores, nós podemos então sim. interagir, trocar ideias, né? Com Hoje eu certeza, com passei a manhã certeza. inteira fazendo mediação. Fiz E a duas mediações. CNV, e a CNV é uma grande ferramenta da mediação. Isso, exatamente. exatamente. Ok, tá bom. Muito obrigado, então. Tá, obrigada. Ok? Obrigado, Ailton. Até quarta e até quinta, né? É. Deixa eu Ok. falar. Maristela, deixa eu Eu perguntar uma tenho uma coisa. dúvida. Oi, consegue me ouvir? Fala, Márcia. Marta, né? É, Márcia Barbosa. É, eu queria te pedir, se você puder, se você puder colocar o grupo da mediação lá no grupo da CNV, porque eu estou no iPad, meu iPad não tem WhatsApp. E aí está no WhatsApp lá, no meu WhatsApp depois eu ver, se Eu puder, boto sim. tá bom? Tá, e a Márcia também tinha pedido para falar. Sim, sim. Esse é o meu primeiro contato com esse assunto. Nunca tinha ouvido falar antes. E eu gostaria de saber, em relação à aplicação dessa comunicação. Já ouvi que a gente pode aplicar essa comunicação na mediação, mas em outras situações, além de uso próprio, em que outras Tá, situações eu vou aplicar? tá bom. Vou te responder isso agora aqui. Eu estou vendo que a Helena falou que não está no grupo. Helena, se você puder botar aí o seu telefone, aí eu coloco lá no grupo, ou então, ou então me manda o WhatsApp. Vou colocar aí aqui qual o meu. Vou botar o WhatsApp pessoal mesmo. Esse aí que eu botei agora é o meu pessoal. Ou você me manda o WhatsApp ou você coloca aí o seu número que eu te coloco no grupo. Se tiver outra pessoa querendo entrar no grupo também, vocês me falam. E respondendo a Márcia, a comunicação não violenta, Márcia, é uma forma de você se reeducar a maneira como você se relaciona, a maneira como você se comunica com as pessoas. Então, evidentemente que é uma reeducação. É como se você estivesse refazendo a forma como você conversa com as pessoas. Então, eu sempre gosto de ressaltar algo que o Marshall Rosenberg fala muito, mas que no Brasil se perdeu um pouco isso, que é a ideia de que a CNV é uma ferramenta, né? Não é, a CNV não é necessariamente uma ferramenta, ou que você, tipo assim, você entrou para fazer uma mediação, você usa essa ferramenta, e depois que você saiu da mediação, aí você não precisa mais usar essa ferramenta. Como se fosse assim, você tem que coxar um parafuso, você pega uma coisa lá para coxar, e depois que você já coxou, você joga como é que chama? A chave de fenda, guarda a chave de fenda, como se fosse uma ferramenta. A CNV não é só uma ferramenta, é uma reeducação. Você refaz a maneira como você se comunica. Então, ela
entendida dessa forma, como algo que você incorpora no seu dia a dia, do jeito de você falar, do jeito de você se relacionar com as pessoas, ela altera toda a sua vida. Você vai ter um outro tipo de relação com a sua família, você vai ter um outro tipo de relacionamento no trabalho, né, que é um espaço onde a gente costuma ter bastante conflito, né? Porque é um espaço onde as pessoas precisam sempre produzir muito no mundo onde a gente vive, né? E, e precisa tomar decisões coletivamente. Então surge muito conflito. Todo lugar que tem muitas pessoas precisando tomar decisões consensuadas, isso gera conflito. E aí, como a nossa sociedade ela não aprende muito a lidar com os conflitos na sua infância, as pessoas lidam a partir dos seus repertórios que são recheados de muitos vícios comportamentais. E aí, nesse sentido, é importante a gente se reeducar, o jeito como a gente se comunica. A comunicação não violenta é essa reeducação. Você se comunicando de uma forma a saber lidar com seus conflitos, a diminuir os atritos e produzir maior felicidade, maior harmonia na sua vida, né? Nesse sentido, ela não deixa de ser uma cura na sua vida, né? Então, ela funciona não somente na mediação, em qualquer espaço, que você vai incorporá-la na relação que você tem com a sua família, ou se você tem namorado, namorada, casado, casada e tal, a relação com o seu parceiro, sua parceira, né? Como é que você lida com os conflitos que tem com essa pessoa, né? Como é que você lida com os conflitos numa escola, ou num sindicato, né? Ou na sua igreja, né? Os conflitos que tem na comunidade da sua igreja. Então, ela é basicamente isso, uma reeducação do jeito de você se comunicar. Entendi. Obviamente que para quem Desculpa te atua como, cortar. entendeu? Uhum, não, entendi. É como se fosse um aperfeiçoamento, um reaprendizado e aperfeiçoamento de convivência, inclusive com o mundo, né? E com as pessoas que vivem nele. Exato, Tá certo. exatamente. Obrigada. De nada. Aí agora vi que mais 3 pessoas aqui botaram o telefone, eu vou acrescentar no grupo depois. E agora, gente, se ninguém tem mais pergunta, eu fiz 2 exercícios rapidinhos aqui, que deve durar uns 10 minutos, peguei os mais rapidinhos, só para a gente não deixar de praticar no primeiro dia. Fiz uma coisa bem rápida, só para a gente praticar. Eu não queria que essa live fosse muito, muito longa, mas são 2 exercícios aqui. Deixa eu pegar aqui de novo, que eles estão no PowerPoint, preciso lembrar quais são eles. Ah, tem esse daqui da questão da autoestima. Para diminuir as histórias que nós contamos para nós mesmos. Deixa eu contar o que que é a história que nós contamos para nós mesmos. O Marshall Rosenberg, que é o psicólogo norte-americano que criou a comunicação não violenta, ele fala que nós contamos histórias para nós mesmos na nossa mente. Então, se você está em casa, por exemplo, para vocês entenderem o que que é isso. Você está em casa, eu moro aqui, vamos supor que eu moro sozinho, mas se eu fosse casado e morasse aqui, aí a minha esposa chegou em casa e nem olhou na minha cara. Aí eu pensei assim, nossa, ela nem olhou na minha cara, deve ser porque eu não lavei a louça, né? Tem sempre a brincadeira que exercício de CNV que não tem o exemplo da louça, não é exercício de CNV. Sempre fonte de conflito, né? A pessoa sempre vai dar um exemplo, fala da louça, né? Aí, pô, não olhou na minha cara porque eu não lavei a louça. Poxa, mas sacanagem, eu já ia lavar, tô só aqui terminando a live e eu vou ali lavar a louça. Aí você começa a contar a historinha para você, mas ontem também ela não olhou na minha cara direito. Será que ela tá num momento ruim? Será que é por causa daquilo que aconteceu quando a gente viajou no final de semana? E aí, de repente, a sua história começa a fazer muito sentido para você. Você já tem certeza que é aquilo, porque a sua mente vai ligando pontos, vai ligando uma coisa que aconteceu antes com uma coisa que aconteceu agora. Então a história começa a fazer muito sentido e você já tem certeza. Por isso que existe a paráfrase de você, é, que é uma coisa que a gente vai fazer bastante, mas não hoje, que eu queria uma coisa
rapidinha. Paráfrase aí você ir lá e falar para a pessoa o que que você entendeu, né? No caso dessa comunicação que não teve fala, né, uma comunicação silenciosa, a pessoa só passou por mim e não olhou direito na minha cara, você não entendeu nada porque a pessoa não falou nada, mas você vai checar se o que você inferiu, vem cá, você está chateada porque eu não lavei a louça, entendeu? Você vai tentar fazer uma checagem. Se você não faz essa checagem, você começa a contar a história para você mesmo na sua cabeça. Então, checar informações é muito importante. Que aí, se ela responder para mim, eu estou chateado porque você não lavou a louça, a gente vai conversar sobre isso. Aí eu vou falar, pô, eu já ia lavar, eu estava aqui numa aula aqui no online, eu já ia lá lavar, né? Aí ela vai falar, mas todo dia está acontecendo isso, aí vai vir aquele papo, e aí você tenta fazer um papo não violento aí com ela. Agora, se ela falar, não, eu tive um problema hoje no trabalho e, e nem não olhei direito na sua cara porque eu estou aqui com a minha cabeça a 1.000 por hora. Pronto, você já vai empatizar com ela. Se você não tivesse checado, você não ia saber que ela teve um problema no trabalho e você ia ficar inventando histórias e contando histórias na sua cabeça. Então, a gente faz o tempo todo isso, tá? E a nossa mente, ela é muito perfeita, né? A nossa mente é tão perfeita que o Alan Wallace, que é um dos autores na cultura de paz, é um autor da área de meditação, paz interior, é um autor muito importante também, mas não é muito dessa área de CNV, né? O Alan Wallace, ele vai falar que a nossa mente é tão perfeita que a gente confunde e acha que a gente é a nossa mente. Eu acho que eu sou aquilo que passa na minha cabeça. Ele é um instrumento tão poderoso, tão capaz de produzir racionalidades incríveis, que você confunde e acha que você é a sua mente. Na verdade, se você consegue observar a sua mente, é porque você não é ela. Você é algo que está antes dela, né? Então, você não conseguir observá-la de fora. Ela é um instrumento seu. Então, nesse lado poderoso da mente, que consegue ligar muitos pontos e tal, às vezes ela liga pontos errados. A gente precisa ter essa noção. Ela faz cognições equivocadas, né? E às vezes uma coisa faz muito sentido para você que você ligou algum ponto errado, né? Por isso que é importante a gente tentar fazer esse exercício, ultimamente falado muito da gente dialogar com quem pensa diferente, ouvir quem pensa diferente. E aí, às vezes, a pessoa traz uma argumentação que te leva a pensar a coisa. Nem sempre isso acontece, mas quando acontece é muito bonito, né? A pessoa te traz um argumento que te leva a pensar a coisa por outro lugar, fala, oh, não pensei nisso antes, né? Isso aqui é o legal Isso funciona muito nos círculos de construção de paz, né? A gente pode falar em outro momento. Uma pessoa, à medida que cada um vai falando, você vai mudando aquilo que você já achava, que você vai ouvindo um monte de gente, né? As rodas de conversa também são isso. Então, a mente vai ganhando uma complexidade de fatos maior. Então, estou fazendo essa introdução para dizer que a gente vai fazer um exercício de autoestima para lidar com essa mente que conta muitas histórias. Quando você está com a sua autoestima abalada, às vezes você pode ser uma pessoa que tem uma frequência de autoestima abalada, ou às vezes você pode estar num momento onde a sua autoestima foi abalada por alguma coisa que aconteceu, né? Quando você está assim, a sua mente fica mais nesse lugar de contar história, de contar histórias que te diminuem, né? Como se a sua mente estivesse te diminuindo. Então a gente precisa tomar esse cuidado. E aí, nesse sentido, é que a gente vai fazer esse exercício que é bem nesse lugar dos exercícios solitários da CNV, que a gente não precisa de outra pessoa para conversar, que é vamos fazer vocês fechando os olhos, exercício de fortalecimento da sua autoestima. Então, vocês fecham os olhos, se estiver aí num ambiente que você está sozinho, você pode até falar o que eu vou trazer, claro, com o áudio fechado, né? Se você estiver num ambiente cheio de gente, vai ficar meio vergonhoso para você falar. A pessoa vai falar, o que que esse cara está falando? Mas você pode até falar ou então pensar. Você vai fechar os olhos brevemente e você vai repetir frases que levantam a sua autoestima.
Então você vai pensar, eu vou falar no feminino porque eu vou falar como se eu fosse mulher, porque a maioria de nós aqui somos mulheres, tá? Então vou falar no feminino. E aí você vai repetindo na sua mente. Se quiser falar falando mesmo, pode falar. Eu sou bonita. Eu sou inteligente. Fala com força mesmo, se convencendo. Eu sou bonita. Eu sou inteligente. Eu sou generosa. Todo mundo gosta de mim. De novo. Eu sou bonita. Eu sou inteligente. Eu sou responsável. Eu sou uma pessoa generosa. Todo mundo gosta de mim. Pronto, pode abrir os olhos. Se estivéssemos num encontro, eu ia pedir para vocês pegarem um espelho, mas, como eu disse, eu quero fazer uma coisa breve. Alguém quer falar como é que foi para você fazer esse exercício? Ninguém quer falar? Eu quero, Ah, Antônio. eu quero, porque assim, eu fui uma pessoa que tive que lutar muito com a minha baixa autoestima. Então, assim, eu Uhum. tinha que estar sempre me controlando, porque eu Sim. conversava comigo e me botava para baixo. Qualquer coisa externa era para mim. Eu inventava que era para mim. Então, eu estou assim, há uns 2 meses fazendo todo um trabalho comigo, Uhum. exatamente assim, eu me presenteio, eu me arrumo bonita e saio para a rua, né? E porque eu me acho bonita mesmo, eu me acho inteligente e eu sou realmente uma pessoa bondosa. Então Uhum. eu tenho que reforçar isso, né? Sim. Porque eu acabava sempre esvaziando o meu copo e não enchendo, né? Então eu estou muito feliz, eu ando assim, ó, muito Uhum. medonha nesse sentido. Que maravilha. Que bacana. Acho que todos nós temos esses momentos de fragilidade na nossa autoestima e é o momento que mais vem essa mente que conta historinhas para ela mesma, historinhas que nos rebaixam, historinhas que acham que todo mundo está fazendo alguma coisa contra a gente e tal, né? Acho que eu também tenho uns momentos assim. Esse é um exercício para vocês fazerem sempre que sentirem a necessidade dele, tá, gente? Vamos fazer o outro exercício então, também breve. Vocês vão nesse outro exercício. É um exercício para vocês exercitarem a autenticidade. A autenticidade a gente vai falar mais na semana que vem, mas é a nossa capacidade de trazer os nossos desconfortos. Porque a comunicação não violenta tem essa questão, por ter um nome assim, comunicação não violenta, as pessoas interpretam que é você só, as pessoas que ainda não sabem o que que é, né? Quem já sabe não vai cometer esse deslize. Mas as pessoas que ainda não sabem acham que é você ser fofinho, ser amoroso, só isso, né? Só que é isso também. A comunicação não violenta também é você tentar ser mais amoroso, ser mais fofo com as pessoas. Mas não é só isso. Se a pessoa fez alguma coisa que te causou incômodo, você precisa falar, é ou não é? Se a pessoa. Eu marquei com uma pessoa para ir junto com ela, sei lá, num teatro. E a pessoa na hora H não apareceu, não mandou notícia, poxa, e não falou o que aconteceu para ela não ir, não se justificou, poxa, eu vou ficar chateado. E aí a comunicação não violenta, eu vou o quê? Ligar para a pessoa e dizer, ah, eu te entendo. Não, eu vou dizer, não gostei que você não marcou e não veio, né? Então, a comunicação não violenta precisa também de você falar dos seus desconfortos, falar das coisas, ser autêntico. Por isso que a autenticidade é uma dimensão importante, ser autêntico. Autenticidade porque a gente traduz aí do inglês para o português, aí pegou a palavra autenticidade, mas podemos falar a verdade, ser verdadeiro,
ser autêntico, ser honesto, né? Trazer os seus desconfortos para a conversa, trazer aquilo que você não gostou, aquilo que não te fez bem, né? Aquilo que você entende que precisa falar, senão, se não falar vai ser pior para você, né? Então, já adianto esse assunto, que é um assunto da semana que vem. CNV não é somente sobre ser empático, ser fofinho, ser amoroso, é sobre isso também, mas também é sobre você saber trazer os seus desconfortos. E aí, nesse sentido, você vai pensar agora numa situação onde você, típico exercício de CNV, você vai pensar numa situação onde você gostaria de ter dito algo para alguém e talvez não tenha dito ou não disse da maneira como você gostava, né? Da maneira como você gostaria de ter dito, você ficou envergonhado de dizer, ou você achou que poderia afetar a amizade de vocês, ou afetar o relacionamento amoroso de vocês, ou afetar a família de vocês, e aí você não disse, mas você gostaria de ter dito. Vai pensar nessa situação. 15 segundos para vocês pensarem. Eu preciso dar 15 segundos só. Pronto. Agora, se tiver um papel aí, você escreve no papel, ou então, se não tiver papel, você escreve no computador ou só pensa. Pensa em como é que você poderia ter dito isso para essa pessoa. Mas como é que você poderia ter dito? Esse é o segundo passo. Dizendo como você se sentiu na situação e o que você precisava, ou pelo menos uma dessas dimensões. Pensa nisso. Se você está escrevendo, eu preciso dar um tempo para você escrever, né? Então, vou te dar um minuto para você escrever isso. Escrever como é que você se sentiu, o que você gostaria. Dizer para a pessoa de uma forma honesta, sem agredir a pessoa verbalmente, mas você vai escrever no papel ou pensar na sua cabeça. E eu vou dar um minuto para você escrever. Como é que você poderia ter dito para a pessoa? E diga especialmente como é que você se sentiu nessa situação. O que você precisava e que a situação não te deu. Tenta falar isso. Sentimento e necessidade. Mais 30 segundos. E agora, gente, essa outra parte agora vai ficar como dever de casa, porque senão a gente vai ficar muito tempo. Que é o seguinte: o segundo passo eu fiz agora, que já é o principal, que é o que vocês fizeram. Exercitar, você falar com a pessoa, é o exercício que vocês fizeram agora. Falar para a pessoa, como é que eu falaria para a pessoa dizendo o que eu senti e dizendo o que eu precisei. Ou seja, sentimento e necessidade, que a gente vai explicar mais na semana que vem, né? A gente está fazendo
esse exercício aqui, mas a gente ainda não explicou isso para quem é iniciante. Semana que vem a gente vai explicar. Então, esse é o coração desse exercício. Mas depois, se você quiser continuar esse exercício, você vai imaginar duas situações. Se a pessoa não recebeu bem isso que você falou, aí você vai imaginar, e aí por isso que isso aí seria demorado, né? Por isso que a gente não dá para fazer aqui. Se a pessoa não recebeu bem, o que que ela te falou e o que que você responde para ela de forma não violenta. E se a pessoa recebeu bem, como é que se deu a continuidade dessa conversa boa, onde a pessoa recebeu bem a sua autenticidade e como é que se deu, né, essa conversa. Então você vai imaginar essas duas possibilidades. Deu para entender o que vai ficar de continuidade? E aí vocês vão exercitando, vocês vão ver que há situações, né, já adiantando o resultado, há situações onde a gente fica evitando falar uma coisa porque não quer abalar a relação, e quando a gente fala, resolve a relação. A pessoa recebe bem e tal, e você continua conversando e resolve. E há situações onde a pessoa não recebe muito bem, a pessoa pode, mesmo você falando de forma doce e tal, você sendo autêntico, às vezes a pessoa se sente pressionada e não recebe bem. Aí essa conversa vai ter um momento de mais atrito, mas depois, com a continuidade da conversa, esse atrito vai se desfazendo, né? É igual se você estiver organizando uma conversa que muito difícil, por exemplo, vou dar um exemplo clichê, reunião de condomínio, né? O cara, morador, chega na reunião de condomínio já com 7 pedras na mão, reclamando horrores. Então a reunião vai começar sempre naquela tensão. E aos poucos, se há escuta, se há disponibilidade para escuta e se há uma mediação da conversa para que os conflitos se resolvam, eles vão se atenuando. Então, mesmo nessa situação onde a pessoa não recebeu bem o que você falou, a pessoa não recebeu bem a sua autenticidade, com a continuidade da conversa, as questões se atenuam e a pessoa vai, aos poucos, abrindo a sua escuta, na medida que você reage de forma não violenta. Vamos ter vários encontros e eu vou poder aprofundar um pouco mais isso. Diga, querido iPhone, não sei qual é o seu nome, mas você está inscrito Sou aí. eu. Oi, foi. Ah, é você, Ele Cris. não mostrou para a gente botar o nome, eu acho que na entrada, pelo menos eu não É, vi onde é que era. Eu acho que ele mudou mesmo um pouquinho o formato Zoom. mudou. Eu queria ver se em algum momento dos encontros a gente poderia discutir. Esse exercício me deu agora uma travada. Eu tenho uma situação que ela é difícil, mas ela não é agressiva ou violenta na linguagem verbal Uhum. e na linguagem corporal. E isso Sim. eu travei, eu não sei como fazer, sabe, para conversar com essa pessoa frente a essa situação, porque ela vira, ela fica olhando para cima, fazendo cara de que, ai meu Deus, que saco que tu está falando, Sim. e eu tento falar disso, tá tudo bem, e vai saindo, sabe? Assim, é corporal a coisa mesmo. E Sim. aí, né, como trabalhar com a comunicação não violenta nesse nível? É. Vamos, vamos dialogar sobre isso, sim. É, acho que hoje era mais um encontro para a gente, enfim, Sim. fazer exercícios breves, mas a gente pode ter um encontro só para a gente falar sobre linguagem corporal, que é boa parte da que as pessoas dizem, elas não dizem com palavras, né? E tem até o livro Comunicação Não Violenta do Marshall, tem um momento, metade de um capítulo, onde a gente fica falando sobre o silêncio, né? O papel do silêncio na comunicação. Pessoas falam muito com o corpo, com os movimentos corporais, com as reações, né? Eu não sei como que calcularam isso, mas só 7% da comunicação é verbal. É o que é de fato dito.
Então, a gente vai dialogar sobre isso, sim, e de repente, no dia que a gente dialogar sobre isso, você traz esse caso para a gente fazer junto, mergulhar nesse caso e poder trabalhar ele junto. Tá bom? Uma coisa que a gente vai fazer aqui de vez em quando, pegar uns casos que alguém está vivendo e trabalhar isso daí, tá? Gente, Obrigada. obrigado, querido. Adorei que você veio. Bom, então, gente, era isso que eu tinha pensado para hoje. Mais alguém quer falar alguma coisa antes de encerrar? Não? Então, Quer dizer que eu estou diga, muito Márcio. animada, Leandro. Ai, que bom, Mari. Que bom que você está aqui também. Então tá bom. Então a gente se encontra de novo online na semana que vem. Eu vou mandar o link quando conseguir gerar esse link para vocês saberem qual é. Pode mandar para qualquer pessoa, tá? Esse link. Se a pessoa disser, mas será que eu posso ir? Pode, é o primeiro encontro, então a pessoa pode, outras pessoas que não estejam aqui também podem vir, tá bom? Sim. Então, boa noite aí para vocês. Para vocês também, um bom fim de Boa semana. noite, Antônia, Boa Nilza. noite. Boa noite, Boa noite, Maria. Alice. Boa noite. Obrigada. Boa noite, boa noite. Gente, Boa vamos noite, tirar uma pessoal. foto. Vamos tirar uma foto antes de sair. Quem quer sair na foto? Eu quero. Ah, Então, aí já saiu metade da turma, mas a gente tira mesmo assim. Quem quiser sair, quiser abrir a câmera, eu sei que algumas pessoas estão em um lugar que não dá para abrir. Se quiser abrir, pronto, já tirei aqui. Vou mandar lá no grupo. Um beijo, então. Boa noite para Leandro, você. Beijo. Leandro, Que estão perguntando qual é o endereço do encontro semana que vem. semana que Eliana. vem é online também. Ah, é verdade. É. Na outra que vai ser presencial. Boa noite. Boa noite. Boa gente. noite, gente. Boa Tchau. noite, pessoal.